Queridos, vamos dar continuidade agora, conforme eu falei, no nosso estudo do Apocalipse, livro por livro. Eu estava falando sobre os 7 selos e disse que eu ia depois falar sobre o versículo 12, que eu entendo, meus queridos, aqui como sendo este selo o cumprimento da palavra de Deus com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para buscar a sua igreja aqui na face desta terra. Vamos então, meus queridos, ler para nós tomarmos conhecimento das coisas. Eu não quero dizer que eu esteja com a verdade não, tá? Mas é o meu ponto de vista. Vamos ler então o versículo 12 que eu falei que seria a continuidade. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Versículo 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Aqui, meus queridos, essas estrelas não quer dizer que sejam estrelas mesmo dos céus, não. Porque uma estrelinha dessa dali, se caísse aqui na terra, arrasava com tudo. Eu entendo que é os anjos, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, são os anjos que vai vir dos céus com ele para buscar a igreja. Então essas estrelas que nós estamos lendo aqui, são os anjos que vêm com o nosso Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja, no versículo 13. Agora vamos ver o versículo 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Por quê, meus queridos? Porque nesse tempo que Jesus vai vir buscar a igreja, diz a palavra de Deus que serão dias de trevas. Dali para frente, quando a igreja subir para as mansões celestiais, serão dias de trevas. Então vai acontecer muitas coisas tremendas, que nem está dizendo aqui no versículo 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondemos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Querido, esta grande ira do Cordeiro, tá? Que é a ira de Deus, que é o juízo de Deus, está lá nas 7 trombetas, que as pessoas dizem que é guerra, que é isso, que é aquilo, mas nós vamos chegar lá, tá, meus queridos? Então, aqui no 17 está dizendo assim: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Coisas tremendas acontecerão, meus queridos, quando Jesus, nosso Senhor, vier buscar a sua igreja, no cumprimento desse versículo 12, que é a abertura do 6º selo, que vai ser quando o nosso Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, porque os outros selos, de 1 a 5, já se cumpriu. Agora falta cumprir este aqui, o 6º selo, que é a volta, a vinda, não é a volta, é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Mas agora, meus queridos, para a gente entender bem as coisas, nós vamos ver lá em Mateus, capítulo 24, versículo 29, se você olhar lá direitinho, o sermão profético está falando sobre a vinda de Jesus. Olha bem, a vinda de Jesus. Mateus 24, versículo 29. Agora, lá em lá no livro de Marcos, no capítulo 13, versículo 24, está falando também sobre a vinda de Jesus. Não é a volta, é a vinda de Jesus. Porém, lá no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 25, está falando da volta de Jesus. Aí a gente pensa, mas o que está certo? É a vinda ou é a volta? Meu querido, nos Mateus, Marcos, eles falam sobre a vinda de Jesus. Já Lucas não. Lucas ele está ali se referindo já à volta de Jesus, que o povo de Israel não crê em Jesus, mas ele fala sobre a volta de Jesus. Então nós vamos ver no livro de Lucas, que é o livro que eu mais gosto, que ele é bem explicativo, tá, meus queridos?
ele é bem explicativo, olha só. É Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, lá no versículo 5, já diz assim, ó. E dizendo alguns a respeito do templo que estava ordenado de formosas pedras de dádiva, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão e que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha bem, meus queridos, Jesus aqui está falando para o povo lá de Israel, tá? Versículo 7. E perguntaram-lhe dizendo: mestre, quando serão, pois, essas coisas, e que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Então Jesus disse então ele: vedes que não vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após ele. E quando ouvirdes de guerra e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas o fim não será logo. Jesus está falando lá para o povo de Israel, tá, meu querido? Agora no versículo 10 disse assim, ó. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Ele já veio aqui para o nosso tempo, tá, meu querido? Já se referindo à Primeira Guerra, à Segunda Guerra, e dizem aí que vai ter a Terceira Guerra, que eu não acredito em hipótese alguma que uma Terceira Guerra acabaria, arrasaria com o mundo, tá? Eu não acredito em Terceira Guerra. Eu acredito sim que vão reunir os povos inimigos de Jesus, de Israel, para destruir Israel, e Jesus vai vir e vai exterminar com eles. Isso aí sim, eu acredito. Agora, uma Terceira Guerra, eu não acredito mesmo. Porque se isso acontecer, seria o final de todas as coisas, e Deus não vai permitir que isso aconteça. Então, quando ele chega aqui no versículo 11, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilência, haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Ele veio até o nosso tempo, tá bom, querido? E está falando no versículo 11, que haverá terremotos de fomes e pestilência, que nem nós já estamos vendo agora, tá? Já há muito tempo, nesse século todo, pestilência uma atrás da outra. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Querido, vai haver terremotos, tsunami, o sol vai escurecer, a lua não vai dar o seu brilho, tá? E diz a palavra do céu, de Deus, que este céu que nós estamos vendo aqui, eles vão se enrolar, entendeu? Que nem uma folha de jornal, vão se enrolar e vão desaparecer. É o que diz a palavra de Deus, tá? Mas aí o versículo 12, Jesus volta novamente. Olha bem, ele estava falando com o povo, veio até no nosso tempo, aqui no versículo 11, falando sobre coisas espantosas e grandes sinais nos céus, mas no versículo 12 ele voltou novamente a falar com o povo de Israel. Aí o que ele diz aqui, ó? Mas antes de todas essas coisas, ou seja, essas coisas que vai acontecer, que nem eu falei, né? Que o sol vai escurecer, a lua não dará o seu brilho, coisa e tal. Então, aqui no versículo 12 está dizendo: mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos à sinagoga e às prisões, e conduzindo-os à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde-vos em vossos corações não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem, e até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregue, e matarão algum de vós, e de todos serei odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Jesus está falando lá para o povo de Israel, tá? Aí ele continua falando aqui, ó, no sermão profético, continua, e a grande tribulação. Esta grande tribulação, meu querido, não é para a igreja, de maneira nenhuma. Esta tribulação é para o povo de Israel. Como aconteceu lá no ano de 70, começou a tribulação, e a tribulação está indo por todos os séculos. Até hoje Israel está lá com problemas, e vai estar com problema até Jesus vir para resolver os problemas dele. Ou seja, na volta dele para Israel, que Israel não acredita em Jesus, no Messias que veio já. Eles acreditam que ele ainda vem. Mas aqui no livro de Marcos está falando da volta de Jesus, ou seja, ele já veio
Israel não acredita, mas quando ele vier, eles vão reconhecer. Por quê? Porque a igreja terá sido arrebatada e as duas testemunhas vão falar desse Jesus lá para eles. Mesmo assim, eles ainda serão enganados, ainda vão ser enganados pela besta, só que na hora que a besta, né, que é o falso Cristo, exigir deles como é que se diz, adoração, aí então é que eles vão abrir os olhos e vão ver que realmente aquele não é o Messias. Então vamos lá, no sermão profético. Mas quando vir de Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Isso lá no ano 70, tá, irmão? Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e que estiverem no campo, não entrem nela, porque dia de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que está escrita. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. É o que está escrito aqui. Que povo? De Israel. E o 24 diz assim, ó, e cairão ao fio da espada, e por todas as nações serão levados cativo, e Jerusalém será pesada pelo gentio, até que o tempo dos gentios se completem. Querido, Israel já foi invadida mais de 20 vezes, destruída mais de 20 vezes, escombro em cima de escombro, coisa tremenda, e continua até hoje. Israel está lá, o gentil pisando lá, religião daqui, religião dali, pisando sobre Israel e sobre Jerusalém, porque a palavra de Deus diz que pisariam Jerusalém até que o tempo dos gentios se completasse. Então, meus queridos, o versículo 24 diz, né, que cairão ao fio de espada e para todas as nações serão levados cativo e Jerusalém será pesada pelo gentio até que o tempo do gentio se complete. Por quê? O nosso tempo ainda não se completou, porque Jesus ainda não veio buscar a igreja, ele ainda veio buscar a igreja. Então, será quando completará o tempo do gentio. Aí, mais para frente, nós vamos ver essas coisas. Jesus vai vir, vai buscar a igreja, vai voltar para Israel, isso aí nós vamos ver mais lá para frente. Aí diz assim, aqui o versículo 25, ó, o sermão profético continua, a volta do Filho do Homem. Aqui está dizendo a volta. Por quê? Porque Jesus já veio, vocês vão ver aqui dentro, conforme nós vamos ler. Jesus já veio e levou a igreja. Então o que vai acontecer depois? Ele vai voltar novamente para estabelecer o seu reino aqui nessa terra lá de Jerusalém. Eu não posso me aprofundar muito, meu irmão, porque o meu vídeo é curto, tá? Vamos ler então. Aí diz assim, o sermão profético continua, a volta do Filho do Homem. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar. Olha só, que haverá muitas tsunami. 26. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados, serão coisas tremendas, meus queridos, que vão acontecer. Vai estrondar o céu, o sol vai escurecer, muita coisa vai acontecer. Não dá para enumerar tudo aqui agora, porque o vídeo é curto, tá? Vamos lá para o 27. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Aqui, meu querido, está falando sobre a vinda de Jesus para levar a igreja, que eles não creem nisso, tá? Aí no 28 diz assim, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Isto aqui, meus queridos, é um duplo sentido. Aqui no versículo 27, então verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória, é duplo sentido, porque ele virá em grande glória, primeiro para levar a sua igreja, e virá na segunda vez em grande glória para estabelecer o seu reino lá de Jerusalém. Tá bom, meus queridos? E disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmo, vendo-as que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo, não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Meus queridos, quando Jesus Cristo, nosso Senhor, disse que não passaria esta geração, ele deixou também uma pista. Ele disse assim, olhar para a figueira. Quem é a figueira? Simbolizando o quê? Israel.
Meus queridos, Israel estava fora do mapa há mais de 1900 anos. Estava fora do mapa. Quando foi em 1948, no dia 14 de abril, de maio, 14 de maio, eles voltaram a ser nação novamente. Então o que aconteceu? A figueira brotou, meus queridos. E a palavra de Deus diz que não passaria esta geração. E lá no Salmo 90, fala que uma geração é de 70 a 80 anos. Ora, Israel foi novamente reconhecida como nação, vai fazer agora 73 anos. Então está se cumprindo esta geração, entendeu, meus queridos? Está em 72 anos já. Para 80 falta 8. Então esta geração está se cumprindo. Tudo faz crer, e no meu ponto de vista, que Jesus vai vir num desses anos, até completar 80, ou seja, falta 8 anos para completar esses 80 anos, que é a geração que a palavra de Deus fala. Então eu creio que Jesus vai vir num desses tempos. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas ele vai vir. Porque a palavra de Deus diz, meus queridos, que quando disserem que há paz e segurança, então lhes virá repentina destruição. Queridos, está sendo feito aí por debaixo do pano muitos acordos de paz. E vai chegar um dia, meu querido, que essa paz vai acontecer. Vai ser uma falsa paz. Para quê? Para destruir Israel depois. É o que eles vão pensar. E depois eu vou falar com vocês sobre isso, sobre o negócio do templo, meu querido, porque eu entendo que aquele templo vai sair dali, entendeu? Eles vão talvez fazer um acordo com Israel e vão dizer, ó, nós vamos tirar nosso templo daí e vai viver tudo em paz e amor e coisa e tal, vão destruir o templo. Israel em 6 meses, tranquilamente, eles vão montar o templo deles, que já está tudo armado já, entendeu, meus queridos? Aí é a falsa paz. Só que acontece que quando eles falar nessa paz, meu querido, vai ser quando Jesus vai vir e vai levar a igreja. Aí logo após a vinda de Jesus levar a sua igreja, vai vir a ira do Cordeiro, que é onde está falando lá em Apocalipse, no capítulo 6, está falando sobre a ira do Cordeiro e a ira de Deus. Claro, no caso, vai ser o desfecho das 7 trombetas. Isso daí nós vamos ver mais lá para frente, tá bom, meus queridos? Mas é isso que vai acontecer. Vamos ver então lá no versículo 6, no capítulo 6, o que está dizendo aqui, ó, que eu já li para vocês, né? E os reis da terra, e os grandes, os ricos, tribunos, poderosos, e todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas, e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondemos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Queridos, será tempos tenebrosos, porque eles vão falar de paz, mas de repente vai vir, meus queridos, a ira de Deus sobre esta humanidade. E olha, a ira de Deus, ela está escrita, meus queridos, aqui nas trombetas. E no próximo estudo que eu vou dar, nesse caso aqui, esse aqui é o segundo vídeo. No terceiro vídeo, então, talvez eu já vou estar falando dessas trombetas todas, tá bem, meu querido? Então eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, meus queridos, na palavra de Deus, vocês já ouviram falar em hiato, né? E hiato quer dizer um espaço vago, entendeu? Entre uma coisa e outra. Dá o nome de hiato, dá o nome de lacuna e dá o nome de interlúdio também, mais ou menos isso, né? Então, meus queridos, a Bíblia tem isto também. Olha bem, esse capítulo 7 aqui é um interlúdio, tá? É um hiato, tá? De uma coisa que vai acontecer, porque Jesus levou a igreja para os céus, vai acontecer um hiato até vir a ira do Cordeiro sobre a face desta terra. Mas olha aqui o que está escrito no capítulo 7. Os israelitas fiéis são salvos de perigos eminentes. Ou seja, diz aqui assim, ó, e depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sob os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que
até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus, e ouvi o número dos assinalados. Isso aqui é o povo de Israel, meus queridos, que vai ser marcado por Deus, quando vier o castigo sobre a face da terra. Esses 144 mil são um povo escolhido de Deus, contado por Deus, e diz que não tem pecado, são pessoas, eu não sei se é alguma religião que tem lá, que eles seguem a Deus fielmente, eu não sei explicar isso, tá? Mas Deus vai marcar 144 mil, se está aqui 144 mil, é porque é 144 mil que ele vai marcar. Não fala de crianças e não fala de mulheres, o que dá a entender o quê? Que daqui vai ser a continuidade da humanidade, porque quando Jesus reinar durante 1000 anos aqui na face da terra, vai continuar nascendo e morrendo, não é isso? Porque diz a palavra de Deus que um jovem morrerá de 100 anos, quer dizer, se pecar alguma coisa, vai morrer, entendeu? Eu não sei o que vai acontecer, mas vai morrer. Se ele pecar, se fizer alguma coisa errada, com 100 anos aquele jovem vai morrer, quer dizer, 100 anos, porque a vida lá, naquele tempo do reinado do nosso Senhor, vai ser de 1000 anos, entendeu? Então, esses 144 mil serão marcados. Então continua dizendo assim, ó, e depois desta coisa, no versículo 9 do capítulo 7, e depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação a nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor, glória e sabedoria e ação de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Versículo 13. E um dos anciões me falou dizendo, estes que estão de veste branca, quem são? E de onde vieram? Aí o ancião respondeu para ele. Aliás, o ancião falou perguntando a ele, né? Estes que estão vestidos de branco, de onde são e para onde vão? Então João disse para ele, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação. Olha só, meus queridos, as pessoas dizem que vieram da grande tribulação, aí então fazem dão esse ponto de vista, meus queridos, dizendo que o povo de Deus, os salvos, vai passar pela grande tribulação. Não, meu querido, aqui não está dizendo que vieram da grande tribulação, é de grande tribulação, tá? No capítulo 7, versículo 14, vieram de grande tribulação. Por quê? A palavra de Deus, Jesus Cristo disse que nos importa, entendeu? Por muitas tribulações entrar no reino dos céus. Todos nós temos tribulações, meu querido. Uns vão morrer queimados na fogueira, mas não quer dizer que todos vão ser queimados na fogueira, que todos vão perder o pescoço. Não. Tem uns que são cristãos, meu querido, há 50, 60, 80 anos, vão morrer sem acontecer nada. Simplesmente ele vai passar para o Senhor, trabalhou na igreja, fez o que fez, então as obras vão seguir ele, não vai acontecer nada com ele. Já outros já vão ser mortos, que muitos já foram, estão sendo mortos ainda hoje e ainda vão ser mortos. Mas não quer dizer que todos serão mortos e degolados, que nem eles querem dizer que é depois da tribulação que Jesus vai vir arrebatar a igreja. De maneira nenhuma. A igreja ela já foi arrebatada aqui, no selo, meus queridos, de número 6, que nem eu já li para vocês. Agora vamos continuar lendo aqui, meus queridos. E disse, estes são que vieram de grande tribulação, ou seja, todos nós, né? Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isto estão diante do trono e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Então, meus queridos, isto aqui foi um interlúdio, tá? Da abertura do capítulo 6, com o arrebatamento da igreja
no sexto selo, tá? O arrebatamento da igreja. Então houve esse interlúdio aqui, essa lacuna, tá bom? Esse hiato. Então nesse hiato que Jesus está lá na glória com a igreja, houve isso aqui, a marcação dos 144 mil, aí ele teve a visão da igreja que já estava lá, que vieram de muita grande... Quem são? De onde vieram? São que vieram de grande tribulação. É nós, a igreja, que vai estar lá com o Senhor Jesus Cristo, tá bom, meu querido? Agora, a abertura do sétimo selo, meus queridos, começa aqui no versículo 8. Diz assim: a abertura do sétimo selo, os 7 anjos com as 7 trombetas e as 4 primeiras trombetas. Isso aqui, meus queridos, é o princípio da ira do Cordeiro e do juízo de Deus que vai cair sobre a terra. Daqui para frente nós vamos ter um estudo muito difícil sobre essas coisas, tá? Mas eu quero ver se eu me faço entender direitinho. Nessa abertura desse sétimo selo aqui, meus queridos, tem uma coisa muito interessante, tá? Olha só, e havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. João diz, meus queridos, que houve o silêncio no céu por quase meia hora. Pode ser que seja realmente meia hora. Ele estava no céu, era um lugar de eternidade. Ele pode ter pensado assim, poxa, meia hora, porque o nosso relógio é o relógio Cronos, né? É o minuto, segundo, meia hora, uma hora. Então ele deve ter pensado que foi meia hora, quando na realidade pode ter sido muito mais tempo, como pode ter sido menos tempo, ninguém sabe. Mas agora o certo é o que, meus queridos? Que aqui vai começar a ira do Cordeiro, entendeu? A descer sobre a face dessa terra, sobre essa humanidade. Queridos, está em 27 já, tá? Para 30 já vai terminar, então não vai dar tempo de eu falar deste selo, tá? Dessas trombetas, que será a ira de Deus que vai vir sobre a face desta terra. Só que a igreja já vai estar lá, porque a igreja não tem nada a ver com tribulação. E outra coisa, a tribulação não é para nós, a tribulação é para o povo de Deus, de Israel, que está tendo essa tribulação desde o ano 70, passou por ela toda até agora, ainda se encontra lá em tribulação, ainda vai ter tribulação, quando o povo mundial se reunir com a besta, o falso profeta, para destruir Israel. Vai ser quando Jesus virá e colocará os seus pés no Monte das Oliveiras para salvar Israel. Aí eles vão reconhecer, tá, meus queridos? Porque aí as duas testemunhas cansou de falar para eles lá que o Messias já tinha vindo, eles não tinham aceitado e que eles vão ser enganados por esse falso profeta que vai vir e esse falso Cristo, mas eles não vão acreditar, entendeu, meus queridos? Não vão dar ouvido às duas testemunhas. Então o que vai acontecer? Vão matar essas duas testemunhas. É o que diz a palavra de Deus. Eles matam profetas, entendeu? Lá em Jerusalém era o lugar de matar profetas. Então eles vão matar esses 2 profetas. E esses 2 profetas vão estar em Jerusalém, tá? Não vão estar juntos, talvez. Um vai estar num lado, do outro vai estar daqui a 20 quilômetros, 30, não sei. Mas vão estar pregando a palavra. Ou seja, durante 3 anos e meio, eles vão estar pregando lá. Olha, Israel, Jesus já veio, vocês não, o Messias já veio, vocês não aceitaram, vocês crucificaram ele. E olha, ele foi para o céu, ele levou a igreja que creu nele, está com ele lá na glória, e vai vir aí um anticristo para enganar vocês, mas eles não vão acreditar, meus queridos, eles vão receber esse anticristo. E outra coisa, meus queridos, eu creio que esse anticristo que vai vir para enganar Israel será um judeu. Como assim? Meus queridos, Israel não vai aceitar, entendeu? Um Messias, se dizendo Messias, que não seja do povo judeu, da tribo de Judá. Vai ter que ser da tribo de Judá. Então, daqui para frente eu vou conversar com vocês sobre isso, meus queridos, e vou falar sobre esse problema, tá? Vai ter que ser um judeu. Ele pode ser até morador lá da América do Norte, mas vai ser um judeu. Meus queridos, vai terminar agora aqui o meu tempo, tá bom? E nós vamos falar sobre as 7 trombetas, que é o juízo de Deus, tá? Que vai vir sobre a face desta terra. E que nem eu estou falando com vocês, meus queridos, que nem eu falei, eles só vão aceitar, tá?
aquele que se diz Messias, né, que vai ser o falso profeta, só vão aceitar se for da tribo de Judá. Eles não vão aceitar outro. E outra coisa, não vai poder morrer. É o que eles dizem, entendeu? Então o que que acontece? Diz aqui que ele vai receber uma ferida de morte. Acabou meu tempo, querido.